Bom dia, irmãos. Estou aqui com a Simone considerando maná, já é quase de tarde, né? Maná de Meio-dia. meio-dia, 18 de outubro. Então, bom dia ainda, porque faltam 2 minutos É, para boa tarde. o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que eu entendi desse maná é que o Senhor, ele em grande medida nos julga em razão de como usamos os talentos que recebemos. E aí isso entra tanto aspecto, digamos assim, de coisas que nós temos, financeiro até, e também de coisas de questões de habilidade e também de questão do tempo. Ou seja, para o consagrado, gerado por Espírito, tudo que ele tem e é pertence ao Senhor. E é preciso fazer uma distinção aqui. Ao contrário de outras organizações religiosas que dão a entender que o uso de seus talentos no sentido financeiro é para uma organização específica, não é esse o caso entre os verdadeiros cristãos que saíram de Babilônia. Nada errado em contribuir para uma causa. No meu raciocínio, você contribuir com os seus talentos não significa necessariamente contribuir para uma organização, ministério, etc, etc, etc. Por quê? Você pode usar os seus talentos, por exemplo, para ajudar pessoas em necessidade que você conhece na sua região, os órfãos e as viúvas, como diz a Bíblia, para imprimir publicações, para mandar publicações para um irmão, caso as tenha, né? É um modo de você usar os seus talentos financeiros. Ajudar também um ministério é um modo de você usar os seus talentos financeiros. Aliás, sou profundamente grato. Se nós temos um site até hoje, já por alguns anos, é em grande parte pela contribuição dos irmãos. Por causa do nome, né, Cada ano da que hospedagem, né? passa vai ficando um pouquinho mais caro, porque À a- medida que o nome se torna relevante, eles vão a entendendo. hospedagem cresce, É, o preço. inclusive, no ano que vem, a gente vai ter um valor bem mais alto, porque tem hospedagem e tem domínio, são duas coisas diferentes. E eu tenho um plano que fica mais barato, mas é pago de 3 em 3 anos a renovação. Mas, enfim, toda contribuição financeira para qualquer causa que esteja relacionada com o Senhor é um modo de você usar bem os seus talentos. Essa é a parte financeira. Quais são as outras partes? A parte, por exemplo, de habilidade. Tem pessoas que têm habilidades específicas e vai cruzar os braços. Se ela se dedicou, assim, a pessoa que se consagra, ela entrega o seu tudo ao Senhor. E eu cansei de ver isso também com a irmã Marge, né, Simone? Ela dizia que o carro que A ela tinha irmã era Madi é consagrado, absolutamente coerente com a palavra consagração. essa casa é consagrada, este carro é consagrado, então E ela uma usava coisa para os bonita irmãos. dela, eu não sei também se é cultural, eu tendo hoje a ser um pouco mais equilibrada nas minhas palavras, porque eu não sei, né? Mas o que eu notava é que ela não perdia tempo julgando Hum, se aquilo ia ser bem. Ela chegou a ser enganada é. por pessoas que eram mal intencionadas com ela, né? Então ela ajudava as pessoas e ela não perdia tempo se lamentando. Isso me chamou muita atenção dela. Ela poderia porque isso é uma coisa que às vezes a gente faz, né? Fica eternamente se lamentando por uma questão. Aí vem a questão da. Eu vou usar ela como exemplo, né? Vou usar ela como exemplo. A questão do uso dos outros talentos. Aí a gente já está mudando para a segunda parte, que é os talentos de habilidade, de tempo, que ela dedicava ao Senhor. Quantas vezes Ela tinha no calendário, né? Tudo anotado, todas as respondia convenções, cada toda, carta. tentava ajudar, apesar do português. Isso também era uma coisa interessante. A irmã Madi, o pessoal falava, ela fala português. Na verdade, ela tinha fala de algumas frases, né? Mas Ela estudou português na ela universidade. estudou, mas ela não tinha mais a fluência. Então, quando eu tentava conversar com ela, mesmo que devagar, ela falava, não estou entendendo, né? Mas ela tentava usar para ajudar na tradução, correção de tradução. O André mandava artigos para ela e ela lia e fazia questão de colocar as observações. Então, o tempo consagrado dela Era total, era total praticamente. praticamente. Acho que a exceção seria a saúde, talvez. Sim.
Simone, quantos estudos de livro locais ela frequentava lá em Todos, Chicago? Todos. todos. Ela tinha. Era a única que fazia Era isso a lá. única que fazia, porque assim, lá tem uma eclésia grande, que é a eclésia de Chicago, e aí as eclésias, dependendo do grau de interesse, podem ser feitos grupos. Havia vários grupos. E esses grupos não são obrigatórios, são, tipo, são parecidos com o antigo grupo de estudo de livro, Uhum. que talvez tenha tido essa origem, que era assim, um irmão quer estudar a respeito de um determinado livro, o Tabernáculo, vamos supor. Então ele vai, ele marca, né? E quem quiser participar É, vira né, um estudo totalmente contínuo naquele voluntário. voluntário. E a eclésia inteira, ela não é obrigada a ir nesse estudo, só aqueles interessados nesse assunto. E assim outros. Então formavam-se outros. Tinha um grupo dentro de uma casa de repouso, Uhum. tinha um grupo de revelação na É, casa do irmão Richard Doctor. Tinha, do Apocalipse, né? Tinha um grupo nas segundas-feiras que era do dos volume. volumes. É esse que eu tô tentando lembrar, porque ela tinha vários, né? E ela ia a todos. E ela ia a todos e levava a gente, nos levava em todos. Uhum. Tinha um também na casa daquele irmão que toca piano. Sim, Eu esqueci o nome dele, mas tinha um estudo lá também, que ela foi, inclusive, da última vez que a gente se encontrou com ela. e deu um Foi lá que a testemunho. gente encontrou e ela contou a respeito da doença que tinha voltado, numa serenidade assim É o que o absoluta. Senhor desejar para mim. E ela sempre Ela falava: dizia. eu tenho que aceitar só o que é bom da parte do Senhor. Que é bíblico, né? É. Então, assim, é um exemplo de pessoa. Ela é uma santa dos tempos modernos. Todos nós somos chamados para sermos santos. Ela é uma pessoa em quem eu consegui enxergar isso, de maneira assim, bem acentuada. De qualquer modo, o maná é um lembrete para não desperdiçarmos os nossos talentos, quaisquer que sejam esses. Jesus fez as ilustrações dos talentos também. Sim. Então a pessoa às vezes recebe e guarda, É, enterra, não faz nada, né? né? Se não fizer nada com aquele talento, também não vai receber. E se Tem não. aquele que dobrou a quantidade de talentos. Enfim, aí e ali ele mostra que a quem mais for dado, né, Uhum, mas será cobrado cobrado e também recompensado. e também recompensado. E só para fechar esse tema, para mim isso também se encaixa com essa noção de uma segunda classe celestial, porque você tem uma classe que usou muito bem os talentos, aí seria os 144 mil, mesmo que você pessoalmente entenda que não seja um número literal, embora para mim faça muito sentido que seja. E uma segunda classe que está diante do trono, mas ainda assim no Naós, que é no céu, que também usou seus talentos, mas não plenamente. E aí isso se encaixa com aquele outro texto de 1 Coríntios que fala sobre a obra que nós construímos, né? A base é Jesus, alguns constroem com ouro, prata, pedras preciosas e recebem um galardão, e outros com madeira, feno e palha e recebem a salvação, mas como que pelo fogo. Isso se encaixa muito bem. E uma terceira classe, que é a classe de quem enterra. Quem enterra não fez nada. É aquele que Não, quem enterra escondeu. escondeu. Quem enterra não é que não fez nada, porque você pode ignorar, pegar o seu talento, deixar do seu lado ali, e simplesmente não fazer nada Uhum. com ele. Mas quem escondeu simplesmente não quis fazer Não uso, quis. ficou com medo desse uso dele. É diferente, né? E detalhe, não estamos falando de pessoas não consagradas, porque essas não podem ser julgadas, não são julgadas, só durante a era milenar. Então estamos falando de alguém que se consagrou, teve um início sincero, a ponto de ter sido aceito pelo Pai e por nosso Senhor Jesus, gerado pelo Espírito. Então aí ele recebe um talento, de certo modo. Ele começa a sua caminhada no caminho estreito. Aí, em determinado ponto, ele resolve parar. E não apenas para, ele esconde. Então, o resultado final de quem continua nesse proceder pode ser o que a parábola diz, né? Jesus vai lá e cobra. Cobra e cobra feio da pessoa, né? Então, tudo indica que para os consagrados existe sim uma penalidade para quem não faz uso correto, para quem não se desenvolve, ou para quem, como diz aqui em Provérbios 18:9, é negligente na sua obra e é um desperdiçador. Esse é o pensamento. É interessante pensar nisso, só refletindo mais um trechinho,
que essa pessoa que esconde o talento não é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Ela não pecou pro Espírito Santo, né? Mas ela simplesmente o ignorou, o escondeu, não quis fazer uso. Eu acho, Simone, que a única penalidade para a segunda morte tem que ver com uma afronta ao Espírito Santo. Uma ação seria. Ou omissão. Porque se a pessoa entende, ela é iluminada, ela sabe. Não tem aquele Ela texto tem na o Bíblia que Espírito diz: Santo, ela se recebeu o alguém, Espírito Santo. se alguém sabe o que é certo e não faz, é o que para essa pessoa? Lembra desse texto? É pecado para ela. Então Verdade. a omissão também É uma é um costura, né? pecado. Estudar, meditar sobre os textos É. da Bíblia. Para o consagrado. O consagrado ele está numa situação de intimidade É com verdade. Jeová. Não tem como Ele se tem uma esconder. responsabilidade perante Jeová. O consagrado não é só o consagrado da parte da pessoa, da Eu boca. tô até entendendo melhor quando Jesus disse, né, que pega o que o amo falou com quem tinha enterrado o talento, né? Pega essa pessoa, amarra e joga na escuridão É. lá fora, onde vai ter o ranger dos dentes. Uhum. Tipo, ela vai lamentar muito por ter feito É uma o penalidade. mau uso do talento. Então, pode significar isso ir para a segunda morte? Talvez. Não queremos ser dogmáticos aqui, mas o que podemos concordar tranquilamente é que há uma punição, e é muito grave. Então, meus queridos, que tenham todos um excelente dia, que cada um de nós possa refletir nesses aspectos para saber como que estamos usando os nossos talentos na obra de Deus para não sermos irmão do desperdiçador. Exatamente. Muito bom esse Tchau, tchau.